A paz com todos, todos. Cá estamos nós para mais um dedinho de prosa. Que bom que eu tô aqui, você tá aí, tamo junto, misturado. Se aproxegue, esteja à vontade, porque nós vamos trocar mais uns minutinhos, né? De prosa. Como eu sempre falo aqui, contando uma história, reflexões, reminiscências, né? Nada assim pretensioso. Uma vizinha, uma amiga, né? A gente chega para jogar uma conversinha, né? Eu não vou falar conversinha fora porque vou depreciar a minha própria conversa, né? Mas vamos trocar, né? Figurinha. Então essa é a proposta, não é mesmo? E quem tá aqui já me conhece, né? Eu nunca me apresentei, né? Acho que só no começo. Então eu vejo muitas pessoas dizendo, né? Eu sou fulano de tal, então hoje eu vou me apresentar. Eu sou Mary Bloomer, meu canal é conhecido como o Dedinho de Prosa. O meu e-mail é maricbloomer@gmail.com, né? Estou aqui no Facebook. Ai não, YouTube. Errou! Estou aqui no YouTube há um ano, né? Na companhia tão agradável, tão gostosa, né? De todos vocês. E como entrei no YouTube em setembro, né? E estamos aqui nessa companhia agradável de vocês, né? Tenho 73 anos, né? Sou uma pessoa cristã, creio na Trindade do Espírito Santo. Não tenho frequentado nenhum tipo de culto, né? Estou em processo de, digamos assim, balanço, né? Balanço. Não critico quem está lá dentro, não bato palmas para quem está aqui fora, né? Cada um sabe de si, né? Entrei nesse movimento chamados críticos, esses horrorosos. Entrei porque ouvi um testemunho e naquele testemunho, no canal do nosso irmão Josafá Agra, eu fiquei, né, falei, nossa, não sou só eu, né, que penso assim. E aí veio a Pante, né, e aconteceu todo esse movimento que todos nós que estamos aqui, né, quem tá num canal, tá no outro, a gente aqui todos se conhecem, né. Fui apelidada por alguns ou chamada por alguns, né, acho que foi o Bruno, né, que falou que eu era a anciã da reforma. Sabe que depois caiu a ficha? Aí eu falei, nossa, anciã da reforma. Eles não gostam, né, dos anciões, eles falam tanto dos anciões. Caiu a ficha. O que será, né, que eles me falaram isso, né? E beleza, tá bom? Se foi no bom sentido, no mau sentido, tempo dirá, né? Tá bom? E estamos aqui, graças a Deus, nesse movimento, né? Todos nós. Quem tá no meu canal vai no canal do outro, fazem podcast. E quem também criticava e quem também fazia coisas contra, né? Também já se achegou e muitos vão se achegar, né?
embora somos tidos como mentirosos, né? Que é tudo mentira, né? O tempo é o senhor da razão, né? Então é isso, beleza? Então vamos começar. Olha, já 5 minutos de falação. Dona Mari, né? Então, irmãos, eu quero falar hoje. Todo mundo conhece irmãos, amigos, amados, companheiros de caminhada, tá? Como eu sempre digo aqui, tutti quanti everybody, né? Sobre a natureza, né? Todo mundo conhece aquela metáfora, aquela historinha do escorpião, do sapo, né? Que o escorpião chegou para o sapo, né? E falou para o sapo: ai, me ajuda a atravessar esse rio, né? Eu tenho medo de me afogar, né? E o sapo falou: ah, eu não, você vai me dar uma ferroada, né? Aí o escorpião, né, disse: não, imagina, você acha que eu vou te dar uma ferroada? Se eu te der uma ferroada, ambos vamos, né, nos afogar. E aí convenceu o sapo, e o sapo, né, falou: ah, eu vou ajudar ele a atravessar, né? Tá falando, tá prometendo. E foi o que ele fez, ele ajudou, e no meio do caminho, eis que o escorpião deu uma ferroada no sapo. Então, muita gente conhece, tem outras também, né? Que muda de sapo para um outro tipo de bicho, né? Mas o sentido é esse. Então, irmãos, a minha base para o nosso assunto é esse aí. Aí ele fala assim, né? Ele fez isso porque foi a natureza dele, né? A natureza dele era essa: ferroar, né? Ferrar. E muita gente promete, creio piamente que naquele momento ela está imbuída, né, de fé, de esperança, que ela também vai, né, conseguir, que ela também vai, né, e ela não desiste no meio do caminho, né. Então todo mundo não, né? Tem muita gente que nem conhece, mas muita gente conhece, né? A Andresa Urach, que num momento assim de desespero, né? Ela fez um procedimento e as carnes dela, né, começaram a apodrecer e ela buscou, né, como todo mundo na hora do aperto, lembra, né, do Todo-Poderoso, e ela, né, foi para uma igreja. Gente, esquece o problema da denominação. Poderia ser, ela foi realmente para a Universal, né? Todo mundo sabe disso. Como poderia ter ido para qualquer outra, tá bom? Não importa o templo que ela foi. E todo mundo ficou feliz, né? Ela conseguiu a graça, ela conseguiu se restabelecer, né? As carnes começaram a. Enfim, ela alcançou a graça e ela virou, né? Mudou. Eu acompanhei, porque era uma figura pública, né? Uma modelo famosa. E ela mudou o semblante, né? Daquela mulher que trabalhava, né, com a sensualidade, né, com as carnes exuberantes, né, que, né, ela atendia esse público, né? Ela mudou até a feição, né? Ela mudou a feição, ela começou a pregar, ela foi tida como, né? Eu não tenho certeza, mas acho que chegou a ter até título de pastora e começou a pregar e foi uma referência na vida de muitas mulheres, né? Eu não sei quanto tempo foi, mas não foi muito tempo não, né? Nem muitos anos, eis que ela, né, público e notório também, não aguentou, né? Ela não aguentou, porque nós sabemos que o caminho é estreito, né? E a porta larga, né? A porta larga é sedutora, né? Poderosa.
Mas ela aguentou por um certo tempo, né? Agora está se debatendo contra a igreja, ela quer não sei quantos milhões que diz que roubaram dela, e voltou às suas velhas práticas, né? Ou seja, é a natureza dela, né? Então, irmãos, ela voltou às suas velhas práticas, né? Não permaneceu, não estamos julgando. E quantos de nós não conhecemos pessoas assim? Todo mundo sabe que no meu primeiro vídeo, né, eu ajudava lá no quartinho, né, do batismo. Eu cansei de ver pessoas que desciam emocionadas, eram tomadas até por línguas estranhas, moças jovens, bonitas, né? E dali a pouco, né, também, né? Esquecia aquele momento, né? Não conseguia, né? E a gente cansou de ver coisas assim muito tristes, né? No começo elas se escondiam, né? No começo se escondia para a gente não ver, como se a gente fosse alguma coisa, né? Uma autoridade, mas elas tinham um receio, né? Ou respeitavam, né? E depois passaram a assim, né? Tá nem aí, dane-se o mundo. Eu não me chamo Raimundo. E assim, irmãos, está cheia as igrejas de pessoas, e eu dou palmas para essas pessoas que não enganam, né? Não conseguem, voltam para trás, não está enganando ninguém. Por quê? Porque a gente sabe que lá dentro, né, é o lugar que mais tem gente fingida, cínica e hipócritas. E aproveitando o ensejo, vou contar uma que também aconteceu na minha própria casa, com o meu filho. Meu filho teve um momento difícil na vida dele, né? Ele tem uma companheira, é um relacionamento abusivo, né? Tem 2 filhos, os dois, né? Não diria só ele, ela também, pessoas boas na sua integridade, né? Não é porque é da minha família, mas eles são dados ao vício, né? E aí o meu filho, né, separou, volta, aquelas coisas, né? Aquele casal sanfona, né? Aquele tapas e beijos, né? E ele teve um momento muito difícil na vida dele, desempregado, carro foi guinchado, teve quase na iminência de ser preso, né? Por N motivos, levado ao consumo do álcool, né? E no momento de desespero ele fez um voto, né? Que se Deus fosse com ele conhece, ele sabe, de vez em quando ele frequenta, ele gosta de ouvir, né? E ele fez um voto que se Deus fosse com ele, livrasse ele daquele emaranhado, que ele conseguisse sair, ele ia ficar 1 ano sem beber. Tá bom? Começou meus dó. E ele realmente conseguiu. E nesse ínterim, houve inclusive um casamento na nossa família, né? Um casamento muito lindo, muito maravilhoso. Ele foi inclusive padrinho e ele nem brindar não brindou, né? Realmente ele cumpriu a palavra, né? Se absteve do álcool. E todo mundo maravilhado, nossa, ele está conseguindo, né? Glória a Deus, graças a Deus, né? Nossa, que maravilha, né? Tomara que ele, né? Ele cumpriu a palavra. Inclusive o convite, vocês sabem, né? O convite muito chique, veio uma garrafinha, né? De uma champanhe muito chique, uma marca muito famosa, e ele não bebeu, tá? Inclusive, deve ter até esquecido, tá até aqui guardada a caixinha dele. Ele não bebeu. Só que exatamente no dia que fazia um ano que ele estava abstêmio, né, do vício da bebida,
Eu vi que chegou o horário dele chegar, naquela época ele estava separado, né, numa dessas fases, estava morando aqui comigo, ele e as crianças, e ele não chegava, né, no horário habitual. Ele demorou um pouquinho para chegar, dali a pouco ele chegou. Ele é muito alegre, muito para cima, né? Chegou com uma champanhe, com um vinho e algumas latinhas de cerveja. E eufórico, ele pôs em cima da mesa e ele, hoje é dia de comemoração. E hoje é o dia de comemoração. Olha isso. E ele comemorou. Porque era dia de comemoração. 1 ano ele tinha realmente conseguido se abster do vício da bebida. E ele foi comemorar. E, né, não conseguiu mais parar. Não é que ele bebe todo dia, não, né? Só final de semana, aquelas histórias, né? Começa a queimar uma carninha, uma coisinha, uma cervejinha, né? E todo mundo sabe como que é. Então, irmãos, por que eles conseguem num determinado prazo, né? Como a Uraque conseguiu durante alguns anos, como o meu filho conseguiu durante 1 ano, né? Por quê? Porque eles estavam focados, porque eles tinham uma meta, porque eles prometeram e eles, por certo, eu imagino, quando aquilo vinha, né? Quando vinha aquele, né? No caso dela, as práticas dela, né? Mundanas, no caso dele, a bebida. Quando vinha aquela vontade, ele, né? Não, eu fiz a promessa. Eu fiz a promessa, eu consegui, eu estou bem empregado, eu consegui tirar meu carro da onde ele estava, eu consegui pagar minhas dívidas, eu tenho todos os meus cartões de crédito de volta, eu limpei o meu nome, né? E eu tenho que permanecer, né? Eu prometi, eu vou conseguir. Entendeu? E eles conseguiam. E quando foi, ele fez ainda a promessa por 1 ano, eu conheço gente que fez assim por 6 meses, outros por 1 mês, não importa o tempo. E as pessoas cumprem, e elas conseguem. Você pode pegar e pôr o copo assim na fuça delas, que elas levam aquele choque, não, eu não posso, eu... Então, eu acho que é assim. Eu acho que é assim quando eles ficam pregando lá em cima do púlpito, né? Para não cair em tentação, porque você é irmão, porque você não pode ceder, porque é isso, porque é aquilo. Quando você for fazer alguma coisa, você lembrar, né? Você lembrar, não posso. Posso, sou uma pessoa consagrada, fiz o concerto eterno, o santo batismo. E a pessoa vai conseguindo, e a pessoa vai conseguindo, e ela vai caminhando, né? Fraca, errante, né? Mas erra um pouquinho aqui, erra um pouquinho ali, mas ela vai conseguindo, né? E muitos não têm coragem de deixar, né? De escancarar que não está mais conseguindo e continua, não assim, errando um pouquinho e ali nos pés, né? Me perdoa, eu errei, mas eu não queria, né? Não. Ela é cínica, ela é hipócrita, ela é fingida. Ela vive 2 caras. Lá fora, ela faz tudo que ela tem direito. Só que depois, porque há um comprometimento, né? Com a querida irmandade daquele templo, com os presbíteros, com a família, né? E tem que ter muita força, muita coragem para romper, né, com toda essa estrutura, né? Que durante algum tempo, alguns anos até, a pessoa construiu. E ela não tem coragem, então ela fica, né, como diz a palavra, servindo a 2 senhores. Haja visto aquele crime bárbaro que aconteceu com a nossa querida irmã Vani, né? Aquele também é um caso típico disso que nós estamos falando aqui. Ele, por certo, no dia que ele, né, se consagrou, ele conseguiu durante algum tempo, mas ele continuou as suas velhas práticas, não teve coragem de romper
Ela, por certo, tinha pena dele, né? Porque não são má pessoas. Elas só são imbuídas de vícios e de coisas que as tomam, né? E elas ficam pessoas que no dia a dia, no seu estado normal, elas não agiriam assim. E deu no que deu. E os templos estão lotados de pessoas assim, né? Lotados de pessoas assim. E é isto, né, que está escrito na palavra. Ninguém pode servir a dois senhores, né? Você fica pensando que você está enganando, né? Você pensa que você está enganando, mas você não está. Você pode enganar a esposa, o irmão, a mãe, a avó, os filhos, os amigos, né? A irmandade. Mas aqui, ó, a tua consciência, quando você põe a sua cabecinha lá no seu travesseiro, você mesmo deve olhar para você mesmo e falar, pô, eu sou um cara, eu sou uma mulher assim, né? Que eu vou te contar, né? E acho que até bate um certo remorso, uma certa culpa, né? E eles não têm força. E é por isso que o Senhor falava, lembra aquela passagem linda? Quando o Senhor pediu para que os discípulos fossem com ele orar, a maioria dormiu, né? A maioria dormiu. E ele ficou na vigia. E o que ele disse? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é todos nós, eu, tu, vós, eles. E é esse ranço que eu peguei das denominações. Porque todos nós somos passíveis de erros, de enganar, de sermos hipócritas. E eles pregam lá na frente, e vocês vejam que é todos os presbíteros, os pastores, os sacerdotes, eles se põem naquela posição de... Pode ver, eles não pregam para eles também, eles só pregam para os do banco, né? Para a galera. Vocês são isso, 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 isso. Ah, mas eu não, né? É esse ranço que eu peguei das igrejas. Eu escutei, inclusive, um pastor, e achei muito bonito da parte dele, que ele falou que ele pregava nos púlpitos contra tudo isso que nós estamos falando. Todas as coisas, os prazeres da carne. E ele tinha o vício da pornografia. E ele pregava, ele era um excelente pregador na sua comunidade, tido como, né? Mas quando ele chegava em casa, detalhe, casado, filhos, mas ele tinha o vício da pornografia. Então tem muita gente que pensa que é só isso, que eu não bebo, eu não fumo, eu não vou no cinema, eu não bato na minha mulher, então eu sou um provedor na minha casa, não deixo faltar nada, então olha, eu já sou um santo. E os outros vícios, os outros pecadinhos, os pecadões que todos nós temos, da avareza, da inveja, da ira, né? Também é pecado. Mas esses outros pecados, eles são assim, escancarados, né? Não dá para você disfarçar. Por exemplo, se você tem o pecado da pornografia, você vai lá num quarto, né? Fica lá alguns minutos, ou num banheiro, né? Folheia lá, hoje já com o celular, né? E sai com a cara deslavada, né? Satisfeito da vida, ninguém sabe, ninguém viu, né? Se você tem outras práticas também, você faz um encontro marcado, né? Sigiloso, ninguém sabe, ninguém viu, né? Esses dá para esconder. E quando você dentro da sua casa comete esses avareza, né? Agressão, estupidez, né? Aí depois você chega lá na frente, né? Eu vou pregar hoje, eu sou, né? Eu sou o cara. Então, gente, é contra isso. Não sei se eu me fiz estender, já tá ficando muito longo o vídeo, né? Esta
o que eu queria dizer. O Senhor disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele, sendo Deus, ele compreendeu as fraquezas humanas e alguns presbíteros se acham no direito de julgar, passar a régua e dar a sentença. Falei? Era isso. Gratidão sempre. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. E não vamos nos esquecer da oração que Ele nos ensinou. Nos livrai da tentação. Todos nós, todos. Os jovens, os moços, os velhos, todos nós. Até terminar a nossa jornada. Nós temos que fazer esse propósito, como eu falei do meu filho. Podia dar a champanhe melhor que você quisesse para ele brindar. Ele tinha feito um propósito durante um ano. Ele teve forças e ele, durante um ano, ele permaneceu. Depois, o tempo dirá. Tempo é o Senhor da razão. Valeu? Beijos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.